Oi? Você precisa mudar alguma coisa na sua vida, mas não sabe direito o que é, como, em que direção você tem que ir? Cara, minha dica é experimenta. Vai, experimenta com propósito. Recolhe pistas, se coloca em situações diferentes. Sente na real, sente fora da cabeça. Vai lá e sente na prática. O plano não precisa ser perfeito, não. Vai querendo explorar, mas principalmente vai querendo encontrar. Vai querendo colecionar partes que já são suas, mas que por algum motivo elas se espalharam por aí. Vai com alegria e com seriedade. Vai com leveza, mas com determinação. Se você não der de cara com o seu lugar, constrói. No percurso, você vai aprendendo tanto que você já vai saber qual tijolo você vai precisar usar, qual a cor que você quer pintar cada parede, o tamanho do quintal e o tanto de espaço vazio que você quer deixar reservado para as surpresas da vida. O importante agora é não ficar parado. E quando a gente sabe que precisa de uma mudança, de fazer alguma coisa, fazer tudo diferente, mas não sabe exatamente o que ou como fazer aquilo. Bom, a gente já virou o ano, agora já não é mais sobre criar metas e sim sobre vivê-las, já tá valendo. Mas se as coisas continuam ainda embaçadas, bom, fica aqui a única regra para você: só não vale ficar parado. Meu nome é Bárbara Blue, eu sou escritora e aqui a gente fala sobre os temas pertencimento, conexão e lar. Se você está em busca ou em construção do seu lugar e do seu jeitinho de estar no mundo, chega mais. A gente não quer só ocupar um espaço, a gente quer sentir e dar sentido e dar também as nossas próprias cores à vida ao longo desse passeio. Bom, o vídeo de hoje é sobre aquele momento específico em que a gente sabe que precisa de uma mudança, mas a gente ainda não tem clareza sobre em qual direção seguir a partir dali. Não, nem sempre a gente precisa saber exatamente para onde a gente está indo para seguir em frente. Às vezes a gente precisa mesmo dar um passo para só a partir dali, daquele próximo degrau, a gente ser capaz de enxergar mais de perto os objetivos maiores, aqueles que nos enchem de vontade de ir lá e concretizar, ou pelo menos de seguir reunindo mais informações para os passos seguintes, mas mantendo principalmente a autenticidade e a responsabilidade acerca das nossas escolhas. Bom, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já tem a primeira coisa necessária para iniciar esse processo, esse movimento de mudança, que é a vontade ou o desejo de transformar a vida assumindo alguma nova direção. Em geral, nós costumamos fazer escolhas, uma após a outra, enquanto a gente vai ajustando sutilmente um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, conforme a vida vai acontecendo. A gente vai fazendo isso de forma natural no dia a dia, a gente vai considerando as decisões passadas, o nosso caminho até o momento atual e o futuro. Tudo ao mesmo tempo, a gente vai alinhando tudo isso para ir mantendo ali a rota. A gente considera o emprego atual, toda a experiência já conquistada, mesmo que ele não nos satisfaça mais. A gente considera a cidade habitual, mesmo com todos os problemas. A mesma época do ano para viajar e para tirar férias. O novo ano com as particularidades, mas quase sempre ligando aquele pontinho ao seguinte, dentro de uma mesma projeção que a gente já trazia e que é reforçada ao longo do tempo. Porém, existe um outro tipo de mudança que pode acontecer e que não é tão discreta assim. Pode ser que depois de uma experiência que abala mesmo as nossas estruturas, a gente precise de uma transformação mais radical. Porque possivelmente as ideias que suportavam aquelas formas que a gente escolheu para organizar as fases ou as etapas de construir nossas vidas até aquele ponto
sofre uma ruptura. Por exemplo, depois de você passar lá 1 ano ou mais morando num lugar que tem valores ou uma cultura muito diferente da sua, pode ser que você perceba que ali o principal não é juntar dinheiro e para comprar uma casa, mas sim para poder viajar o máximo possível sempre que der. Ou talvez o valor principal daquela comunidade seja trabalhar muito para educar os filhos acima de qualquer outra coisa. E aí é válido o que for. Sendo completamente natural abrir mão do lazer ou do autocuidado, por exemplo. A gente não precisa ir longe, na verdade, para viver isso, para viver essa experiência, essa mudança de perspectiva. Às vezes é uma mudança de status social, de inserção numa família com outras tradições. Não tem necessariamente a ver com distância para a gente viver essa experiência ou passar por esse exercício. Ainda, esse choque de percepção de desejar algo muito diferente, ele pode também acontecer depois de uma experiência traumática. Por exemplo, a morte, a perda de alguém próximo de nós ou de uma forma chocante. Todas essas situações podem levar a gente a uma alteração de rota que sai daquele círculo pré-estabelecido. E aí a gente pensa, para tudo, eu tô achando que não é por aqui. E com essa quebra de uma lógica e de um padrão que nós já tínhamos internalizado por anos, às vezes há décadas, é muito natural que a gente se sinta perdido mesmo. Sabendo querer uma outra coisa, mas não necessariamente o que ainda, né? E por isso que eu digo, começa sua jornada da aventura de procurar. A gente não precisa ter todas as respostas, mas nem é obrigado a ficar onde a gente sabe que já não nos cabe mais. Às vezes é preciso partir. Eu vivi essa ruptura depois de ter morado fora do Brasil no final da minha adolescência e de ter voltado 2 anos depois sem saber por onde começar a reformular minha forma de estar no Rio. Ali onde eu já tinha um lugar, um quarto me esperando, todos aqueles fantasminhas das escolhas antigas que naquele momento já não faziam mais o menor sentido. Eu lembro que eu fiquei olhando para tudo aquilo, tentando bolar uma saída, mas sem saber mesmo como começar e principalmente sentindo como se ninguém fosse capaz de me entender ou de me apoiar. E na verdade ninguém está muito preocupado com o que a gente faz mesmo. As pessoas que gostam da gente querem ver a gente feliz e ponto. Por mais que elas sintam que tem obrigação, às vezes, de interferir, de sugerir ou até de determinar um caminho pra gente. No final, a escolha é nossa e pode ser mesmo uma questão de amadurecimento, um amadurecimento de um amor próprio, da conquista de coragem e de considerar a autorresponsabilidade até a gente perceber que a gente não precisa mesmo da autorização de ninguém pra gente fazer o que a gente sabe que é preciso. Mas olha, até chegar nisso demorou. Cada um de nós e cada pessoa vai passar por esse momento de quero fazer uma mudança, tô perdido, mas enfim vou tomar uma decisão e seguir por algum caminho. Cada um vai passar por isso de alguma forma, considerando um monte de fatores, seja a experiência que aquela pessoa tem, seja ela já ter passado por aquilo antes ou não, seja ela ter apoio de amigos, familiares ou não, se ela ter os recursos para aquilo ou não. Esse é um período que algumas pessoas tiram de letra, elas simplesmente vão e fazem, já é natural. E para outras pessoas, como foi o meu caso, não foi nem um pouco fácil. Eu fiquei, aliás, muitos anos tentando elaborar um plano perfeito para conseguir dar um primeiro passo. E por isso que hoje eu venho aqui e digo, comece. Eu entrei num ciclo vicioso de querer bolar um plano perfeito, que não existia, não tinha estrutura ainda para construir um plano como se fosse definitivo de uma nova fase da minha vida,
que ao invés de ser construído passo a passo, eu passava os dias pensando como eu poderia fazer aquilo se tornar realidade. Era uma questão de escolher um caminho e ir ajustando a seguir. Mas eu percebo hoje que o que era limitante era a falta de apoio que eu sentia, que não necessariamente era verdade que eu não tivesse apoio, mas era uma cobrança, acho que de mim mesma, em quase como se eu não pudesse escolher diferente mesmo, como se eu não fosse capaz de construir alguma coisa diferente do que foi apresentada para mim antes, mas que também não era boa o suficiente. Então, foi um processo, foram anos de muito aprendizado. Fiz coisas que gostei, que gosto, fiz amigos e, na verdade, o que me sustentou durante esse tempo, o que supriu a forma de apoio que eu sentia falta foi escrever. Eu consegui elaborar melhor e perceber o processo pelo qual eu estava passando através da escrita. Isso foi muito importante para mim, isso me deu o que deu início a um novo hobby, na verdade. E o que eu diria agora é, em primeiro lugar, tenta buscar pessoas com quem que você sinta que podem te apoiar. Olhe para pessoas, escute, procure histórias que te inspirem a fazer esse movimento, se é que você tem dificuldade de dar esse próximo passo, ou esse primeiro passo, que seja. Quando a gente passa por essa situação, a gente se torna capaz de escutar uma outra pessoa e perceber por trás da voz dela, da forma dela se expressar, quando ela compartilha um sonho que seja realmente dela, que talvez ela esteja almejando conquistar e que ainda falte algum recurso para tornar ele realidade. Em geral, algo que parece pra gente fora do padrão, né? E eu tenho percebido que a gente está sendo muito mais aberto a escolher, a aceitar novas formas de estar por aí mesmo. Então, isso é um ponto bem positivo. Mas eu faço o exercício já há algum tempo de buscar, de dar espaço para essas pessoas compartilharem comigo os projetos delas e para que eu possa fazer o papel de apoiar de forma responsável, claro, quando eu escuto aquele eco, aquilo que eu sentia dentro de mim, daquela vontade de realizar alguma coisa, quando eu sinto isso na outra pessoa, eu sempre busco ser a pessoa a dar um apoio que eu sentia que eu não tinha. E uma vez que finalmente eu consegui dar o passo que eu tanto queria, que era sair mesmo do Brasil, tá num outro lugar onde tivesse valores mais próximos aos meus, sem querer estar no lugar perfeito ainda, mas começar o movimento de busca. Toda a escrita acabou virando um livro. E a partir do momento que eu vi aquele material, que eu vi aquilo, eu falei, cara, isso aqui pode ser transformado em alguma coisa legal. Isso aqui foi o que me trouxe, o que me ajudou também a passar por essa fase, né? Eu sentia que aquelas palavras, que aquele livro tinha vida própria quase. E que ele foi algo para me fortalecer mesmo. Era ali que eu reforçava que eu queria muito alguma coisa que eu não sabia como. Então eu falava, eu repetia aquilo para mim, eu conversava com aquele livro. E depois que eu finalmente saí do Brasil e me mudei aqui para Londres, que é coincidentemente ou não a cidade também onde eu nasci, foi quando o livro finalmente ganhou uma possibilidade de vir à vida, de ser materializado, e eu consegui uma editora e estou fazendo a publicação desse material na intenção de que ele possa ser um companheiro mesmo de viagem para todas as pessoas que queiram um empurrão a mais para fazer esses movimentos. Enfim, a vida vai ligando os próprios pontos, né?
Dessa vez sim, com muita alegria, volto ao Brasil. Vou estar voando para Niterói para fazer o lançamento do livro na cidade onde ele começou a ganhar vida em 2012, onde as primeiras palavras foram escritas. Vai ser muito bom poder contar com sua presença se esse tema te interessa e principalmente te conhecer pessoalmente, se a gente ainda não se conhece. Eu tô deixando o link pro evento aqui na caixinha debaixo do vídeo, na caixinha de texto. E aí você pode clicar lá e olhar os detalhes. Dia 25 de janeiro em Caraí, Niterói, das 3 às 6 da tarde. Acho que você entendeu o recado, né? Cola com quem te faz bem nesse momento. É muito importante. Com quem te dá força, quem gera potência para você dar um passo depois do outro, se for o caso. Não precisa ser perfeito. E eu vivo repetindo isso para mim também. Usa todos os recursos que você puder alcançar. Faz contato, fala, gera voz. A gente está aqui para isso, esse canal está aqui para isso. Se você tiver interesse em conhecer mais do livro, eu vou estar postando material sobre ele também aqui. Eu espero muito que ele possa ser esse parceiro de viagem e companheiro de aventuras também, num caminho de mais satisfação, mais alegria, da gente encontrando o nosso jeitinho aqui. Não deixa de dar o like. Eu não falei lá no início, mas você já deve ter feito isso, né? Nesse momento é muito importante. Obrigada, a gente se vê no próximo vídeo.